Vladimir, como está você? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Mauro. Bom dia. A gente não combinou esse tema, mas pensei muito em você ontem, quando vi o anúncio que a Simone Tebet fez de que se ela for eleita, claro, não será, mas não importa nesse caso, que haverá paridade de gênero no ministério dela. E aí fiquei pensando, mas por que é que Lula, por que que as esquerdas, por que é que a candidatura Lula deixou escapar uma bandeira que nos é tão cara para uma mulher de direita assumir essa bandeira, que nem é revolucionária, né, Vladimir? Vamos combinar que a esquerda e a centro-esquerda está estabelecendo a paridade de gênero nos governos do mundo inteiro. E aí me lembrei da nossa conversa anterior, de você falar sobre o quanto a esquerda brasileira recalcitra, o quanto a esquerda brasileira parece que arquivou a ideia de se vincular à inovação que está rolando no mundo inteiro. Eu diria que cabe à esquerda ser muito mais ousada, na verdade. Cabe lembrar que paridade de ministério é muito pouco, né? Isso representa muito pouca coisa. Quer dizer, eu lembraria, por exemplo, que no Chile se discute hoje, no processo constitucional, o Estado paritário. Estado paritário significa que todas as instâncias decisórias do governo vão ser organizadas a partir de paridade. Ou seja, todas as instâncias decisórias significa a composição do Congresso Nacional tem que ser paritária, né? Os ministérios têm que ser paritários, os tribunais têm que ser paritários, o Supremo Tribunal Federal tem que ser paritário. Não só paritário, mas ele é paritário e respeitar a proporcionalidade de raça também, né? Então, eu insistiria muito nesse aspecto. Cabe a nós sermos mais ousados em uma pauta que é absolutamente central, porque ela diz respeito à maneira com que o poder vai ser exercido. Ou seja, é óbvio que se você quer uma modificação nas estruturas do poder, você precisa definir também modificações da maneira como ele será exercido. E o fato de você obrigar, por exemplo, o Congresso a funcionar nos seus 512, 13 deputados, certo? Obedecendo paridade, muda muita coisa, com certeza. É isso aí. Eu estou lançando aqui uma primeira analista política negra de esquerda. A gente tem mulheres negras economistas, analistas internacionais, em diversos segmentos, mas ainda não temos uma analista política mulher negra atuando nas mídias, né? A Naila Veleci, lá de Brasília. E ela é filha das cotas, ela é filha de todo esse processo de ocupação das universidades pela juventude negra. E ela fez uma observação que eu nunca tinha pensado, sabe, Vladimir? Ela falou: na medida em que a gente ocupa, as políticas sociais irão mudando, as políticas públicas vão mudar de caráter, porque as políticas públicas nos governos, no Congresso Nacional, são feitas basicamente por homens brancos e eles não têm a menor ideia de qual é a realidade daqueles que deverão ser favorecidos pelas políticas públicas. Aí eles implementam a política pública, tem que fazer pesquisa para ver se deu certo, tem que fazer checagem, eles não têm a menor ideia. Então, esta mudança não é apenas uma mudança benemérita ou de humanismo em abstrato. Diz respeito, inclusive, segundo ela, à própria eficiência da ação do Estado. Olha, eu diria o seguinte, eu concordo até certo ponto com isso, porque isso pressupõe, por exemplo, que não existem homens brancos pobres, né? Isso que não é verdade, né? A questão não é exatamente essa. A questão é que quem decide políticas públicas no Brasil é uma tecnocracia. É uma tecnocracia que pode ter, que não tem nenhum tipo de articulação, digamos, orgânica com os problemas concretos que as pessoas vivem, certo? Porque, afinal de contas, não só que elas não viveram isso, mas elas foram formadas para pensar em um outro tipo de padrão de reflexão. Então, acho que a questão fundamental é pensar como as políticas públicas são feitas, né? E as políticas públicas deveriam ser feitas exatamente pelas pessoas que estão dentro do processo concreto de realização das tarefas e dos trabalhos. Por exemplo, política pública de educação não deve ser feita por tecnocrata. Tem que ser feito por professoras, professores, por funcionários de escolas públicas, que eles conhecem muito bem o que está acontecendo. Eles sabem o que funciona e o que não funciona. Política pública de saúde não tem que ser feita por tecnocrata de saúde. Tem que ser feita por enfermeira, por enfermeiro, por médico de serviço público, porque eles estão lá, na linha de frente, entendeu? Então, eles conseguem ter muito mais sensibilidade ao que efetivamente funciona e não funciona.
Muita gente saudando a sua chegada aqui. A Joyce Alcanis falando, Lula já falou em paridade de gênero recentemente. Sim, ele falou, mas não assumiu compromisso ainda com esse tema. Não assumiu, ele até agora tem evitado assumir um compromisso claro em relação à paridade de gênero. E Vladimir, o professor Vladimir Safatli, trouxe uma questão importante. No Brasil, porque Vladimir, o pessoal fica falando minorias. Gente, as mulheres e as pessoas negras são maiorias no Brasil. Um governo de maioria não é apenas paridade de gênero, é paridade racial também, né? Sim, eu insistiria nesse ponto. Uma coisa é você falar de maneira mais ou menos aberta ou mais ou menos imprecisa. Eu acho que essas questões elas precisam ter comprometimentos muito claros, muito claros. Então, qual que é a proposta efetiva? O que efetivamente vai ser feito? Não dá para tratar essas coisas de uma maneira, digamos, imprecisa, porque há muita coisa envolvida, há muita expectativa envolvida nesse sentido. Então, acho que é uma resposta importante para a sociedade que deve ser dada. Vladimir, esta semana nós assistimos à tentativa da extrema-direita, que ontem conversei com o deputado Alexandre Padilha, foi contida na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele nos advertiu de que ela foi contida momentaneamente, mas ele imagina que voltará. E é bom lembrar que entre a eleição, com vitória de Lula, espera-se, e a posse, nós temos um período largo de outubro a janeiro em que a maioria do Congresso continua sendo essa que está aí. Então, ele falou, vamos ter que tomar cuidado, porque pode haver uma política de terra arrasada pela direita e extrema-direita no final do governo Bolsonaro. E a tentativa foi a de trazer a privatização para o ensino público através da cobrança de mensalidades. Então, passar a admitir nas universidades públicas a cobrança de mensalidades. Como é que você viu esse movimento? Então, isso faz parte de todo o discurso liberal que a gente conhece, não é só uma coisa da extrema-direita, não seria até bom que fosse só da extrema-direita, porque seria mais fácil, mas faz parte do liberalismo latino-americano em geral, do liberalismo brasileiro em específico, digamos, essa falácia. A falácia mais ou menos é a seguinte, a falácia de que a universidade pública foi feita para rico, então, na verdade, a gente está pagando para rico estudar. Então, o que acontece é os ricos deveriam pagar as mensalidades, porque eles não estão querendo privatizar, o sistema é público, continua público, né? Mas continua público, mas não gratuito. Entendeu? Para a gente pode parecer uma contradição, mas isso existe em vários lugares no mundo. Existe nos Estados Unidos, existe em vários outros países. Quer dizer, o sistema pode ser público, estatal, mas ele não é gratuito. Então, o que acontece? Você promete que não, só os ricos vão pagar. Então, as pessoas mais pobres vão ter bolsas, vão ter outros sistemas. Isso parece mais justo, mas isso é uma pura falácia. É um pouco a falácia da bagagem de avião, sabe? Aquela coisa que o pessoal falava, não, você paga a bagagem de avião, vai diminuir o preço da passagem, e não diminui o preço da passagem. O problema é que eles acham que a gente é estúpido, porque a gente não tem informação nenhuma, que a gente não conhece o que aconteceu. Esse discurso já foi realizado em vários países. O resultado não foi esse, foi outra coisa completamente diferente. O que aconteceu foi o seguinte: primeira coisa, bem, quem é rico? Começa por aí. Não? O que significa rico exatamente? Né? Quem efetivamente vai pagar? Você pode ter certeza. Quer dizer, o que acontece é o Estado ele se desengaja de financiar o sistema universitário. Não? Então ele começa a não mandar dinheiro, ele vai paulatinamente, tudo isso é maquiavelicamente construído. Você vai paulatinamente deixando de mandar dinheiro para o sistema público, deixando de mandar dinheiro para as pesquisas, obrigando as universidades a aumentarem a sua receita. Aumentar a sua receita através das mensalidades, aumentando as mensalidades, aumentando não só o valor, mas aumentando a quantidade de pessoas que pagam. Então, por exemplo, se antes era quem tinha até 20 salários, a família ganhava até 20 salários mínimos, aí você vai caindo, cai para 15, cai para 10, vai indo, entendeu? Então você vai ampliando. Certo? O que acontece? Até chegar um momento em que a classe média, para ela conseguir estudar, ela precisa se endividar. O que é um fenômeno que a gente vê em vários países do mundo hoje. Ou seja, o sujeito sai da universidade já com uma dívida para pagar. Então, ele já sai endividado. Né? Então, veja, o que acontece? Esse é o primeiro lado da história.
O segundo, Só uma observação, Vladimir, você está falando que realmente não é uma jornada exclusiva da extrema-direita, é da direita liberal também, e muito interessante, a Tabata Amaral, que é uma parlamentar financiada por um dos maiores milionários do país, né, pelo Jorge Paulo Lemann, fazendo, não concordo exatamente com isso, mas a gente precisava desenvolver um sistema no qual as pessoas estudassem gratuitamente, mas depois que se formassem, retribuíssem o esforço e pagassem, que é o que você está falando. As pessoas estudam construindo uma dívida que nem conseguirão pagar depois, né? Ótimo, eu tenho uma sugestão para essa senhora. A sugestão é o seguinte, que a gente faça o imposto de solidariedade para as grandes fortunas, para as pessoas que têm grandes fortunas, para que elas paguem o sistema público. Eu acho também que rico tem que pagar, certo? Mas assim, todos os ricos. Porque o que acontece hoje, rico de verdade, né? Então, porque o que acontece é que você pega uma parte da classe rica, da elite rentista, ela nem sequer estuda no sistema público brasileiro. Joga seus filhos para fora. Então, ela gasta copiosamente para mandar seus filhos para as universidades, para universidades que nem sempre são boas universidades do resto do mundo. Então, o que acontece? Eu sou a favor de que essas pessoas, todas elas, que você tenha ou imposto de solidariedade ou imposto compulsório tipo ICMF, entendeu? De transação bancária, e a gente vai usar tudo isso para pagar sistema público para todo mundo, né? Porque aí sim você vai ter alguma coisa justa. Esse pessoal, eles têm uma desonestidade estrutural, eu diria. Desonestidade estrutural. Eles jogam, sabe, com a ideia de que não, mas veja bem, os ricos estão sendo privilegiados. Eles não estão, isso não é verdade. Eu posso dar os números da Universidade de São Paulo, certo? E tenho certeza que esses números são muito parecidos em outras universidades federais. Na nossa universidade, a Universidade de São Paulo, 60% dos alunos vêm de famílias que recebem até 10 salários mínimos. Uma família que recebe até 10 salários mínimos nesse país não é rico sob nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Não tem nenhum critério onde ela entra. Ao contrário, uma família de classe, no máximo, uma família de classe média que vai penar se tiver 2 filhos. Imagina uma família que ganha até 10 salários mínimos, tem 2 filhos para botar na universidade. Como é que ela vai pagar? Entendeu? Como é que ela vai? E essa é a base da nossa universidade. Isso eu estou falando da Universidade de São Paulo. Várias universidades em outras federações têm um perfil ainda mais inclusivo. Porque a Universidade de São Paulo ela demorou para ter suas políticas inclusivas. Então, eu insistiria que esse tipo de colocação é falso, absolutamente falso. No horizonte, a ideia fundamental é muito clara: é desengajar o Estado das universidades, que são não só espaços de docência, mas são espaços de docência, espaços de formação e também espaços de pesquisa. Muito me admira, depois da pandemia, virar um discurso desse, porque a gente viu a importância do sistema de pesquisa universitário em fenômenos como, por exemplo, da pandemia. A Universidade de São Paulo conseguiu criar como é que é o nome? Respirador? A máquina de... durante a pandemia. É o respirador, né? O respirador, exatamente. Que era muito mais barato, que poderia ser feito em escala industrial, certo? Que salva vidas. Entendeu? Isso é que a universidade pública faz. Ela não fica sob pressão do mercado, ela fica sob pressão da sociedade. Certo? Então, ela não vai ficar desenvolvendo toda a tecnologia para demandas específicas do mercado. Ela ouve a sociedade como um todo. O mercado é só uma parte da sociedade. Sabe, Vladimir, eu sou contra uma tendência de segmentos da esquerda de fazer um traço de igualdade entre, por exemplo, a Tabata Amaral e a extrema-direita, os fascistas. Acho que são coisas diferentes. Mas quando eu estou falando que ela é financiada pelo Jorge Paulo Lemann, pela Fundação Lemann, não é uma acusação contra ela, é meramente uma constatação. De fato, ela é patrocinada pela Fundação Jorge Paulo Lemann, que é uma das maiores fortunas do país e que tem um discurso de meter o pé na educação. Tem instituições, tem iniciativas e tudo. Então, chama a minha atenção isto que você traz. A Tabata Amaral, em vez de se voltar para o seu financiador e dizer, aporta recursos na educação pública brasileira, ela se volta contra a classe média, contra pessoas pobres e remediadas para que eles façam esse financiamento. É muito
É muito cruel. Ainda me parece uma coisa muito problemática. São pessoas que são financiadas pelas maiores fortunas brasileiras. Há de se perguntar como essas fortunas são montadas, quais são as condições para que essas fortunas continuem como estão, quais condições de injustiça são necessárias para que essas pessoas continuem com essas fortunas. Então, são essas injustiças que financiam essas pessoas. E pessoas que acham que podem discutir educação sem nunca terem dado aula, sem nunca terem entrado numa sala de aula, em qualquer lugar que seja na universidade, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, seja em qualquer circunstância, em qualquer estado da federação, nenhuma delas nunca esteve dentro de um processo educacional efetivo. E acham que tem condição de falar alguma coisa nesse sentido. Eu acho um absurdo uma coisa dessa. As pessoas deviam começar por ouvir quem de fato trabalha. As pessoas têm que começar a respeitar trabalhadoras e trabalhadores, certo? Existe um núcleo enorme de trabalhadores da educação desse país, certo? Que tem experiências as mais variadas possíveis. E elas deveriam estar sendo ouvidas e consultadas nesse processo. Eu não anunciei quem vem no dia hoje, exceto pelo Raimundo Bonfim, mas depois do professor Vladimir Safatli, vem Sinara Menezes, a jornalista Sinara Menezes, um luxo ter ela aqui também. Helenira Vilela, matemática Helenira Vilela, por sinal, professora do Instituto Federal de Santa Catarina, ativista sindical no setor. Depois, a gente tem o Renato Freitas, o vereador Renato Freitas, está aí na resistência contra o processo de cassação dos racistas em relação ao seu mandato, fascistas. E, finalmente, o Raimundo Bonfim para falar do encontro de Lula com os movimentos populares amanhã. Queria um olhar teu, Vladimir, para essa questão da chacina do Rio de Janeiro e, mais uma vez, voltar o olhar para os liberais e até para segmentos pequenos, né, mas segmentos da esquerda, a partir desse superchat da Márcia Simão. Porque não são publicados os nomes dos chacinados da Vila Cruzeiro? Palpite para ninguém saber quantos inocentes foram chacinados. Eu vi as fotos das pessoas mortas, só tem negros, não tem um branco. Não que não haja brancos pobres, mas é significativo que sejam todas pessoas negras. Uma questão, Vladimir, é que eu queria um comentário seu sobre essa chacina, mas com uma constatação. A gente tem um governo, o governo Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, de tendências claramente genocidas, né? O que esse governo Cláudio Castro, que é continuidade do governo Witzel, está aprontando no Rio de Janeiro, é dramático. Foram 300... Ele assumiu o governo, vamos lembrar, ele não está lá no governo há 4 anos, ele está no governo há pouco mais de 2 anos e meio, depois da cassação do Witzel. Ele tem 330 mortos em 74 operações no Rio de Janeiro. E ele tem relações lá com o Bolsonaro, não é um bolsonarista raiz, mas tem relações com o Bolsonaro, mas há segmentos liberais e mesmo alguns segmentos de esquerda que namoram com o Cláudio Castro, né? Eu queria um olhar teu para esse cenário, para essa operação da Vila Cruzeiro, e o que ela nos revela sobre a ação policial e sobre as elites do país. Então, Mauro, eu ficaria até mais ou menos tranquilo se fosse um problema só do Cláudio Castro. O problema é que a história do Estado brasileiro é essa. A gente está acostumado com chacinas desde sempre, né? O Estado brasileiro ele é constituído a partir de uma divisão fundamental, a divisão entre pessoas que vão ser reconhecidas como sujeitos e pessoas que vão ser tratadas como objeto. Isso vem da sua estrutura escravocrata, do fato de que o que funda a sociedade brasileira é o latifúndio escravocrata primário exportador, como lembrava o Celso Furtado. Então, essa fundação, ela constitui um modelo da vida social. E o modelo é esse, é uma divisão. Então, você tem pessoas que, quando elas morrem, tem dolo, tem nome no jornal, entendeu? Tem toda uma comoção nacional. E tem pessoas, quando morrem, foi como a companheira falou aqui, não tem nome, não tem imagem, não tem nada, porque é como um objeto que foi degradado, não é uma pessoa que foi morta. Mas isso é a essência do Estado brasileiro. E acho que assim, essa é uma das questões mais urgentes, é decompor esse estado da morte, que é, na verdade, o Estado do Brasil. Porque, de fato, é um pouco isso. Lembrar essas populações que elas são matáveis. Entendeu? Lembrar que elas são matáveis sem dolo. Elas vão morrer e não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Certo? E lembrar, porque isso significa, então, que para essas populações, você submete elas ao medo contínuo. Né?
Ela submete elas a um tipo de a um sistema onde o medo, ele, de uma certa maneira, funciona como elemento que constitui todas as dinâmicas de espoliação social possíveis. Então, para essas pessoas, existe um Estado predador, um Estado que preda. É como a história dos bandeirantes, entendeu? Que eram caçadores de homens, né? Então, você tem ainda essa mesma figura. Essas pessoas são mortas, os corpos desaparecem, não há nenhum traço, não há nada. Essa é a essência do Estado brasileiro. Então, a questão que a gente devia estar discutindo é como decompor isso. E não é só com uma política mais respeitosa de direitos humanos, tem uma estrutura por trás. Tem uma estrutura, tem uma polícia militar, vai começar por aí. Uma polícia militar, ou seja, uma polícia que é formada a partir de uma lógica militar. Qual que é a lógica militar? É a lógica amigo e inimigo. Quem é o inimigo da polícia militar? Entendeu? E, afinal de contas, essa lógica tem que ser aplicada no interior da relação da sociedade com ela mesma? A princípio, a lógica militar é uma lógica que é aplicada do país contra um país invasor. Tem alguém invadindo o Brasil para você ter polícia militar no meio da rua? Isso é muito interessante, porque então, quer dizer, como essas pessoas são vistas? Elas são vistas como se elas fossem de outro país, de outro estrangeiro. Então, deve ser tratado dessa forma. Entendeu? Então, você tem a polícia militar é só uma das estruturas. Você tem um encarceramento em massa no Brasil, onde a grande maioria do encarceramento do quem vai ser encarcerado é pequenos furtos e tráfico de droga. É o quarto país em número de população encarcerada. Esse encarceramento funcionou para alguma coisa? Não, é isso. Ontem teve um tweet desse Queiroz, lá, né, o ex-PM, vinculado ao Bolsonaro, ironizando, né, logo depois do Bolsonaro, né, um dia depois do Bolsonaro ter manifestado, cumprimentado os policiais militares e a Polícia Rodoviária Federal pela chacina, o Queiroz disse, menos 22 votos na esquerda. Achei muito interessante esse tweet dele, porque ele é muito revelador, e me veio à memória, Vladimir, o grande documentário sobre a Guerra do Vietnã, Corações e Mentes. Recentemente reassisti, pensei como a gente mudou, né? O documentário parece muito lento hoje para o mundo frenético, mas no qual o general Westmoreland, que foi um dos principais generais da guerra, ele dizia, olha, eles não têm sentimentos como a gente. Né? É um povo, eles sentem a dor de um jeito diferente. A vida para eles tem muito menos valor do que tem para a gente. E aí, na sequência, o documentário corta e mostra a mãe de um jovem vietnamita aos prantos, desesperada, se jogando na cova para ser enterrada junto com o filho. E aí a gente vê aquela foto, né, das 3 mulheres abraçadas chorando na porta do IML. Ontem a Vilma Reis, espero que seja tua companheira de Câmara das Deputadas e Deputados, a partir do ano que vem, falando disso. Olha, na minha vizinhança, ela mora na periferia de Salvador, não tem uma vizinha que não tenha tido um filho morto pela polícia. Todas negras, todas com filhos mortos pela polícia. Então, há um universo também da dor que é negada aos pobres, ao povo negro, né? Esse argumento é um argumento colonial por excelência. Você lembrou muito bem. Era um argumento que era usado dentro do processo colonial para dizer, bem, mas esses povos, eles não têm a mesma relação com a morte que nós temos, eles não sentem da mesma forma, certo? Então, eles se sacrificam de uma maneira que é absolutamente abnegada, eles aceitam a morte de várias formas, ou seja, essa lógica, ela continua sendo aplicada em países como o Brasil, né? Onde, exatamente pelo fato de que, como foi levantado, você não tem luto, você não tem dolo social por causa dessas mortes. Então, é um pouco como se dissesse, não, mas essas mortes não contam, isso aqui não faz a menor diferença. Né? Afinal de contas, também, o que eles estavam fazendo? O raciocínio é esse. Estavam fazendo o quê? Mesmo se fossem, independente disso, mesmo se fossem 22 pessoas envolvidas no tráfico, qualquer coisa que seja, certo? O princípio é muito elementar, certo? Uma polícia que age como bandido está defendendo quem de quem? No final das contas. Entendeu? Mesmo que fossem pessoas que estivessem ligadas a tráfico, qualquer coisa, isso não faz a menor diferença. Certo? Muito pelo contrário. Certo? A questão fundamental de você ter um aparato policial no Estado é que ele não se confunda
com as práticas de banditismo. Só que o Brasil, o aparato policial é a prática banditista por excelência, né? Quer dizer, é uma prática vinculada à dinâmica de milícia, a desaparecimento de corpos, a ocultação de corpos, a ocultação de cadáveres, todo tipo de pior prática que você pode imaginar, porque, entre outras coisas, você tem dois elementos aí. Você tem toda a experiência da ditadura militar, que não foi eliminada das polícias. Todas as pessoas que participaram de tortura na ditadura militar continuaram nas polícias. O resultado, o Brasil é hoje o único país na América Latina onde os casos de tortura são maiores, o número de torturas são maiores do que na época da ditadura militar. E segundo, você tem essa estrutura colonial que faz com que o país tenha uma indiferença brutal em relação à morte de certos setores da população. Eu sou um membro da Comissão Árabe de Direitos Humanos, e a gente recebe todos os dossiês a respeito dessas chacinas. E é absolutamente inacreditável como praticamente todas, por exemplo, lembra do Morro do Falé? Né? Uhum. Do Morro do Falé? Então, que as pessoas foram mortas numa casa, a faca, no sistema mais brutal que você possa imaginar. Depois os corpos foram colocados num saco plástico preto e o pessoal aparecia numa caminhonete em cima, como quem vai para safari, entendeu? Assim, então a lógica era a mesma, era um tipo de safari, só que agora estava sendo feito com pessoas. Né? O que aconteceu? Quantas pessoas foram julgadas e condenadas? Ninguém, absolutamente ninguém. Então, teve mortos à faca lá na Vila Cruzeiro também, e uma das cenas mais horripilantes é um homem negro que estava com o rosto branco, porque a polícia arrastou o rosto dele, provavelmente quando estava agonizando ou depois de morto, em cocaína, né? O rosto dele, como dizendo, coma cocaína, né? Algo por aí. Né? Realmente é impressionante. Para encerrar, Vladimir, nosso tempo já esgotou, estou vendo que o Sinara acabou de chegar, já vou embarcar. Eu queria um olhar teu, ainda que breve, para o Chile. Você é chileno de nascimento, chileno brasileiro, né? Mas não apenas pela biografia, mas pelo interesse intelectual. Acompanha de perto a realidade do Chile, eu não acompanho, mas a sensação que eu tenho à distância é de um governo Boric, um governo de esquerda, decididamente de esquerda, mas sob um cerco brutal da direita, das elites chilenas. E essa semana houve uma ação bastante infeliz do governo, né? Porque existe uma questão indígena muito sensível no sul do Chile, porque os indígenas reclamam não só a ocupação das terras que lhes eram devidas, mas também que essas terras não sejam mais espaço para o extrativismo florestal, porque acho que o segundo item das exportações chilenas é celulose, madeira. Então você tem toda essa região do sul que tudo foi destruído para esse extrativismo florestal, e eles lutam contra isso, e muitas vezes eles lutam de maneira violenta. O governo Pinheiro, o antigo presidente, havia decretado o estado de emergência. Estado de emergência, ou seja, você suspende legalmente a lei, você ocupa militarmente o espaço e você cria uma situação que é uma situação de exceção, entendeu? Então você permite tipo de ações muito mais brutais e à margem da lei. É uma suspensão legal da lei, né? Existem várias constituições onde esse dispositivo é possível. Inclusive, foi um dispositivo parecido que foi utilizado na época do estalido de 2019, das grandes manifestações de 2019. O que aconteceu? O governo Boric utilizou a mesma coisa. O que mostra algo terrível, que é a ausência, para um governo de esquerda, né, a ausência de um tipo de reflexão, de mediação social em situações de conflito, que não seja a resposta militar. O que é algo que deve ser profundamente pensado, mas inclusive tem relações com as questões que você levantou. É uma incapacidade, né, do governo de esquerda de entender que há uma outra lógica a ser construída nas mediações de conflitos sociais. E esses conflitos eles têm várias dimensões. Então, você tem esse tipo de conflito, que é um conflito secular, né, um conflito originário entre povos indígenas e economia extrativista. Você tem os conflitos urbanos, né, entre a população desfavorecida, absolutamente degradada do ponto de vista econômico,
né? Ou em uma situação completamente fora de qualquer tipo de amparo estatal, e as forças policiais e as outras coisas. O problema da segurança é um problema de mediação social, e você não tem uma resposta organizada da esquerda para isso. Então, acho assim, é uma questão importante pensar não só de ponto de vista de forma pontual, teve essa chacina, não deveria ter sido, o que foi feito, afasta esse policial, faz isso, faz aquilo. Não, mas estruturalmente, por que isso se repete a todo momento? Por que a chacina é uma coisa normal no Brasil? É normal, a todo momento isso ocorre. A gente tem um histórico enorme de chacinas. Por quê? E qual é a nossa resposta contra isso? Protestos a cada chacina. Nota de repúdio. Isso aí. Gente, esse é o professor filósofo Vladimir Safatli, pré-candidato do PSOL à Câmara das Deputadas e Deputados por São Paulo. Está com a gente aqui, para nossa alegria e honra, a cada 15 dias. Vladimir, obrigado. Boa quinta-feira para você. Para você também. Obrigado, mano.